Então vamos lá, meninas. Boa noite. Estamos aí de volta, né? Continuando nossos estudos. 6 meses de estudo já do livro. Deixa eu tirar minha cabecinha daqui. Pronto. Já estamos no capítulo 6 e a última parte teórica desse livro, né? A partir do mês que vem a gente já entra na parte mais prática. Estou bem empolgada porque está sendo uma leitura assim fundamental para, vou ser bem sincera, né, para me ajudar em sala de aula mesmo, e que é o principal objetivo, né? Até hoje eu trouxe algumas reflexões de algumas práticas. Enquanto eu fui montando os slides, eu fui pensando, né? A gente vai pensando sobre a prática. E eu trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês, porque o nosso objetivo é sempre as crianças, né? A gente estuda para se aproximar mais delas, para respeitá-las, né? E conseguir uma prática que faça sentido para elas, né? Então, esse sempre é o meu foco. E deixa eu ver, acho que todo mundo aqui já estava participando. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui no grupo? Maria Jocelina, acho. Sim. Seja bem-vinda, prof. Seja bem-vinda. Tem todo o material dos outros meses, meses de estudo, os outros capítulos, disponível na sala de aula, tá? Aí você pode acessar, assistir, né, para acompanhar aí a sequência, tá? A ideia é mais ou menos 1 hora de estudos aqui, e aí vocês podem ir participando, tá? Como é online, assim, eu gosto de preparar uns slides para ir compartilhando algumas ideias do texto que eu vou destacando, mas vocês podem estar entrando também, falando, dando sua opinião, tá? Vocês já sabem, né? Podem ficar à vontade para ir participando aí ao longo do estudo, tá? Então, por isso que é grupo de estudos, né? Se for só para eu ficar falando, não tem graça. Eu quero mudar aqui, porque parece que eu fico de lado, né? Eu tô com 2 computadores, porque eu já tive tanto problema com esses computadores de informação para garantir. Deixa eu ver se assim fica melhor. Eu consigo ver quem está entrando, consigo observar vocês. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que vocês precisarem de perguntas ou alguma opinião a favor, contrária, enfim, fiquem à vontade para participar, tá? Então, ele começa o capítulo 6, primeiro, né? O capítulo 6 se chama Quais as conexões entre projetazione e criatividade? É um capítulo que vai tentar resumir, fechar, né? Todo o estudo que ele vem trazendo lá desde o primeiro, né? Então ele vai, é como se fosse uma síntese, né, de tudo aquilo que ele foi apresentando, foi construindo. E ele fecha com essa ideia principal da projetazione e a sua relação com a criatividade, que é a busca, né, de sentido que ele traz aí desde do título do livro, tá? E aí, já na primeira parte do texto, eu coloquei ali Cavaredo, né? Ele começa com uma história, né? Eu destaquei um trecho dessa história para a gente refletir, para a gente iniciar o nosso estudo da noite. Então, ele vai dizer que o desenho de traços distintos, contendo uma unidade figurativa, não é o que guia o percurso de uma vida, mas é o que ela deixa para trás. Então, essa reflexão que ele traz com essa história para iniciar esse capítulo é uma reflexão para a gente pensar no processo, né? Muitas vezes a gente está preocupado só com o produto final, né? Com aquilo que vai resultar, né? E a gente acaba esquecendo da beleza do processo, né? Então, para existir um desenho, né? Teve que existir muita coisa antes, né? Teve todo um percurso
que a criança, que a pessoa passou, né? Que no caso é da história que ele está contando, para ela chegar naquele desenho, né? E é aí que mora a beleza da educação, né? É aí que mora o significado e o sentido das coisas. É aí que mora a aprendizagem, né? A aprendizagem, ela não é um produto fechado, um produto final. Ela é uma construção e que vai acontecendo no cotidiano, né? Dentro desse processo. É dentro desse processo que a aprendizagem vai se dando. E a gente precisa aprender a olhar para esse processo com mais carinho e valorizar mais a ação, o pensamento, a criação da criança dentro desse processo. Então, essa é mais ou menos a minha leitura para essa entrada, né, para esse texto tão provocativo que ele traz aí para a entrada. Se alguém quiser completar, é só abrir o microfone e falar, tá, gente? Eu vou dar sequência, mas se vocês quiserem continuar. Então, pensando nessa ideia do processo, ele vai trazer novamente, né, uma síntese do conceito da abordagem projetual, que é o que ele vai abordando aí ao longo de todo o livro, né? Então, ele traz a ideia do trabalho com projetos, que é uma abordagem, né, educativo-didática e que vai assumir a pesquisa como um estilo, uma metodologia, né, uma orientação para todo o trabalho com as crianças. E ele reforça o sentido da projetazione, que para quem está participando a primeira vez aqui no grupo, eu estou vendo mais carinhas novas entrando aí, sejam bem-vindas. Não tem uma tradução para o português, né? Então nada do que a gente faz aqui no Brasil pode ser traduzido, pode ser resumido, né, pela projetazione. Então a projetazione é todo um conjunto de ações, é uma abordagem que vai além daquilo que a gente trabalha, né, em sala de aula. E aí ele vai trazer, né, essa ideia, né, que a projetazione ela vai se originar da análise do contexto e das necessidades que se exprimem. Então, vejam, a projetazione nasce da análise do contexto. É eu analisando o que acontece ali no dia a dia que eu vou projetando novas ações. Então, é uma sequência, né, de ação, reflexão, ação. Quando eu penso em projetazione, eu penso muito também no conceito de praxis, né, trazida por Paulo Freire. Eu acho que projetazione exprime muito essa ideia da praxis, da gente estar sempre olhando para esse nosso cotidiano e refletindo e reprogramando, trazendo a essência desse cotidiano para o nosso planejamento. E valoriza, né, a projetazione, o proceder por hipóteses e acolhe o imprevisto, o erro e a dúvida como elementos que constituem a própria natureza dos processos educativos da aprendizagem. Então, o que isso quer dizer, né? A projetazione, ela não está centrada na certeza, naquela ação do professor, né, que a gente tradicionalmente já viveu e está acostumado a presenciar em muitas escolas, que é trazer aquela ideia pronta, né? Então, o que é isso, né? Deixa eu ver, vocês estão vendo aqui. Assim, uma caneta, né? Então, crianças, o que é esse objeto? E as crianças vão, serve para escrever, tarará. Elas vão levantando hipóteses, né? E aí, isso aqui, aí a gente vai lá, né? Isso é uma caneta, isso, já traz o significado e acaba não instigando na criança, muitas vezes, essa possibilidade de pensar sobre as coisas. E eu vejo a projetazione muito com essa ideia, né? Essa possibilidade, essa abertura para que a criança pense sobre as coisas. Então, é a gente se afastar dessa ideia da prontidão, né? E aí, a ideia tanto da prontidão quanto da reprodução, né? De você trazer as coisas prontas para a criança só reproduzir.
trazer lá as formas recortadas para a criança montar. Então, a gente tem uma história, né, muito marcada por uma história da educação aqui no Brasil, né, muito marcada por essa prontidão e por essa busca da perfeição, sob uma ótica do adulto. E aí, essa pedagogia italiana, né, que é essa pedagogia que o livro está explorando, ela é justamente o contrário disso, né? É a busca pelo imprevisto, pela dúvida, pelo erro. É o pensar sobre as coisas, o pensar com tempo, o pensar com a manipulação, com o diálogo, um diálogo entre as crianças, um diálogo entre as crianças e o adulto que apoia aquela ideia das crianças, né? Aquele adulto que presta atenção na ação da criança e retoma aquilo de num outro dia, num outro contexto, né? Que não deixa aquilo ter um fim em si mesmo, né? Então, a projetazione, ela tem muito disso, né? Dessa observação, dessa análise do contexto e desse movimento, dessa circularidade da ação pedagógica no cotidiano, né, da educação infantil. E aí eu trago aqui, acho que eu compartilhei com vocês lá no meu Instagram as hipóteses das crianças, acho que agora ficou melhor, tá parecendo melhor. A hipótese das crianças sobre o arco-íris, né? E aí, geralmente, quando a gente escuta, né, ou escutava, né, eu tenho feito esse exercício diariamente, quando as crianças traziam alguma coisa desse tipo, então vejam, uma pessoa planta, da onde vem o arco-íris, né? E aí a Catarina disse que uma pessoa planta uma semente do arco-íris, ela tinha certeza disso. E aí, qual que é a nossa ação, geralmente, né? Não, imagina, arco-íris não é plantado. Da onde vem essa semente, né? Como que pode? A gente não planta arco-íris, né? Mas qual que é a nossa postura diante de uma abordagem investigativa, né? Você fazer a criança pensar sobre essa sua hipótese, né? Mas por quê? Por que você considera isso? É a gente buscar entender de onde que a criança está tirando aquilo. E aí, olha a lógica dela, né? Ela diz que o arco-íris é plantado porque ele nasce do chão, ele começa de um lado e termina do outro. Então, ela tem essa ideia do arco-íris sempre saindo de um lugar, de uma posição e chegando em outra, né? E aí, na cabeça dela, ele sai da terra, né? Então, tudo que nasce da terra é plantado, né? Então, se é plantado, tem que ter uma semente, né? Então, olha a lógica da criança, né? Olha a hipótese dela, né? A complexidade desse pensamento. É um pensamento tão complexo quanto um pensamento da luz refletida na água, né? A gente pode achar que é um pensamento simples, né? Mas se a gente começa a parar para pensar, olha a complexidade do pensamento, olha todo o conhecimento que essa criança tem para chegar a essa conclusão, né? Então, é a gente prestar atenção nessas hipóteses das crianças e, através da investigação, ela ir percebendo, né? Não só através do trazer a resposta pronta, né? Então, nós fizemos as crianças levantaram várias hipóteses, eu até coloquei algumas lá no Instagram, eu tenho a gravação, é uma conversa longa, essa conversa do arco-íris, e aí a gente fez algumas experiências, a gente observou muita coisa, e aí ela mesma chegou à conclusão, né, outras conclusões, né, mas não foram conclusões que ela alcançou de um adulto dizendo, não, isso aí é um absurdo, né, isso não existe. O arco-íris, ele né, um processo físico, tarará, tarará. Ela chegou a essa conclusão através de um coletivo, através de um levantamento de hipóteses, experimentação, aí ela foi chegando em outras conclusões, né? Foi ampliando esse pensamento complexo dela, né? Porque é tão complexo quanto,
né, a ação física que surge o arco-íris, né? Então é a gente olhar para essas hipóteses das crianças, respeitar e fazer com que ela vá pensando e vá construindo esse conhecimento dentro de um contexto investigativo, né? Então é mais ou menos essa a ideia. E aí depois ele vai entrar, aqui é a introdução, né? Eu estava falando sobre a introdução. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu estou incomodada, porque como eu estou com 2 computadores, eu me vejo em um, não vejo em outro. Agora acho que eu estou aparecendo melhor. Alguém quer comentar, trazer alguma experiência, alguma fala das crianças, antes da gente entrar ali no conceito da estratégia? Alguma pergunta? Vamos seguir então? Então tá. Então vamos lá. Para discutir aí a estratégia, assim como os outros conceitos, depois a criatividade, ele vai trazendo vários autores, né? Autores consagrados, né? Alguns da própria pedagogia italiana e outros autores, né? Como Vygotsky, Dewey, enfim. Ele vai trazendo vários autores e vai apresentando aí vários conceitos para a gente construir aí uma ideia mais sólida, né, desses conceitos. Então, primeiro, a ideia do conceito de estratégia. Então, ele vai trazer a Carla Rinaldi, né, que é italiana. Então, vai dizer que pressupõe a capacidade de levar a ação na incerteza. A ação na incerteza é o será, né? Será que é possível? Será que é assim? Será que eu trazendo essa ideia e aí ouvindo a ideia do outro, eu consigo ir construindo, né, uma ideia geral, uma ideia maior sobre as coisas, né? Então essa ação da incerteza. Isso requer escuta, flexibilidade e curiosidade, pois a estratégia é típica do modo de agir da criança e de todo ato autêntico de conhecimento, de criatividade e de criação. Então, a criança, ela tem essa, naturalmente, né? Acho que o ser humano, como um todo, né? Essa busca por tentar compreender as coisas, né? Então, a gente vai criando estratégias para conseguir compreender, para dominar o mundo, né? Para compreender as coisas do mundo, todo esse conhecimento construído historicamente para a gente entender tudo isso. Então, o ser humano ele vai criando estratégias. Então, essas estratégias que a gente vai criando, elas fazem parte, né, desse campo do conhecimento, dessa ação de aprender, dessa ação criativa que aí depois o Dewey vai dizer, né, inerente aí ao Malaguzzi, perdão, que é inerente aí, né, ao ser humano e essa nossa capacidade de criar. E aí ela vai dizer que a palavra projeto, e portanto, né? Porque projeto é uma. Vocês viram ali no começo, projeto é uma coisa, projetazione é outra. Cada um tem um modo, né, de ser desenvolvido, mas um faz parte do outro ou não, né? A gente aqui trabalha, né? Eu posso dizer que a gente trabalha mais com a ideia do projeto em si, né? E aí ele vai amarrar aí que o projeto ele pode estar na projetazione, tá? Então é mais ou menos isso. E essa ideia tanto de projeto nessa perspectiva italiana quanto de projetazione, eles vão se associar a esse conceito de estratégia apresentado pela Carla Rinaldi. Depois ele vai apresentar aqui algumas estratégias do conhecimento. Então, quais são as estratégias que nós, né, desde muito pequenos, desenvolvemos para aprender, né? Então, ele vai dizer que o sujeito, ele vai construindo aí essa sua relação com o saber. E alguns núcleos fundamentais aí para que essas estratégias do conhecimento elas se efetivem, né? Então, a importância da presença de um observador, então, tanto para
observar o outro, eu observando o outro, eu aprendo, né? Nessa lógica. Então, vejam, eu, enquanto professora, também aprendo observando a criança. Assim como a criança também é uma observadora e que, observando o adulto e as outras crianças, está o tempo todo nesse processo de aprender, né? Essa conexão com o ato do conhecimento e que está diretamente relacionada, então a gente está sempre querendo aprender, né? Conhecer as coisas, né? Essa ideia de querer conhecer. A centralidade nos processos, que foi aquilo que ele inicia ali o próprio capítulo falando, né? A importância da gente centrar o nosso foco no processo, não só no produto final. E teve uma tendência muito forte, né, de trabalho com projetos, né, onde o principal era o produto final. A gente já criava um projeto focando no produto final, sabendo o que ia acontecer lá no final. E agora não, né? Com a ideia da Projetazione, talvez eu chegue em um produto final, talvez essa pesquisa, essa investigação vá por outros caminhos, né, que não necessariamente vão gerar aí um produto final, como que eu posso dizer, palpável, né? Mas a aprendizagem, com certeza, todo esse processo, ela vai ser tão significativa quanto, né? Então, é uma outra perspectiva, tá? E a qualidade aí da racionalidade fundada nas relações. Então, a relação, né? Como eu me relaciono com a criança, e aí ele vai falar que o sujeito que tem conhecimento é ao mesmo tempo protagonista e comentador do seu processo de aprendizagem. Então, qual é a relação que eu, professora, estou estabelecendo com essas crianças para que elas realmente sejam protagonistas, né? Para que elas realmente sejam sujeitos aí da sua aprendizagem, do seu conhecimento. Qual é a mediação que eu vou fazer? Qual é a relação que eu vou estabelecer para dar espaço para essa criança no espaço escolar, ali no âmbito escolar, né? Para que ela exerça esse protagonismo de aprendizagem, né? Para que ela tenha espaço para expor, para ela se comunicar, né? Expor o seu conhecimento, tá? E aí depois ele vai trazer a ideia aí do trabalho por projetos, né? Que eu acredito que é fundamental, é algo que quem vem me acompanhando aí nos cursos e nos estudos também do grupo de estudos sabe que eu me preocupo muito com isso, né? A questão da rigorosidade, tá? Então, não é porque a gente já não vai estabelecer uma linha, um começo, meio e fim para o projeto, que eu já sei aonde, eu sei qual é o meu objetivo, né? Mas eu não tenho certeza de onde eu vou chegar, né? Do como eu vou chegar lá. Mas eu estou acompanhando com muito cuidado e muita rigorosidade todo esse processo, porque eu tenho uma intenção com esse projeto, né? Então, essa intencionalidade do professor, ela não está ausente nesse trabalho com projetos, né? E aí ele vai dizer que a busca e a predisposição de situações capazes de perceber os pensamentos das crianças é uma tentativa constante de transformar o cotidiano e valorizar a experiência espontânea, levando-a a um percurso de investigação. Então, é uma ação atenta desse professor, desse profissional, que está o tempo todo prestando atenção no que as crianças fazem, no que elas não fazem, no que elas falam, no que elas não falam, né? Todas as ações das crianças, e buscando esse encontro aí com o seu planejamento, né? E é isso que a gente vai discutir com mais profundidade na nossa formação de março, que é sobre o planejamento emergente, tá? É o como, né? Então, situações didáticas eu quero trazer para que a gente discuta e se aprofunde nessa ação, nesse fazer a partir dessa observação das crianças, né? Com rigorosidade e intencionalidade, que essa é a proposta, né? Porque aí o conhecimento vai efetivamente acontecer e a aprendizagem também. A gente vai ter aí aprendizagem real. E aí,
outro tópico que ele vai discutir aqui, ainda falando sobre as estratégias, né? Ele vai trazer as estratégias do conhecimento. Então, opa, eu repeti a citação. Eu mudei a foto. Trabalho por projetos, é a mesma, né? É a mesma citação. Mas, enfim, eu trago aqui algumas imagens, tá? Que eu gostaria de discutir com vocês. Desculpem que eu acabei copiando o slide e não mudei aqui a citação, perdão. Dessa estratégia, né? Dessas situações que essa experiência que ocorre de forma espontânea, né? Mas houve uma intencionalidade do professor por trás. Então, eu venho observando na turma e percebi uma necessidade de um trabalho voltado aí bem dentro daquele campo de experiências, o eu, o outro e o nós, tá? Essa questão do autoconhecimento, da sua corporalidade, da sua identidade, né? Dessa troca com o outro. Enfim, é bem dentro ali da ideia do campo de experiência do eu, outro, nós. Então, eu estou trazendo, né, algumas pistas aí para as crianças, para observar a ação das crianças e para estar trabalhando aí nesse sentido mais efetivamente esse campo de experiência, porque eu percebi, né, algumas coisas que eu considero aí importantes serem retomadas dentro desse campo de experiência. E aí eu trouxe uma trena de manhã e deixei, isso aí foi sexta-feira, tá? Agora essa semana a gente entrou em bandeira vermelha aqui em Curitiba, e aí a gente tá no remoto, então eu vou ter que dar um pause aí no meu trabalho com as crianças, né? A gente só tá online. Depois que a gente voltar, eu vou retomar. Eu deixei uma trena no quadro, como vocês estão vendo aqui, deixa eu passar essa imagem aqui. Quando eu cheguei, coloquei a trena ali e deixei, né? Ficou ali, ficou a manhã inteira, e eu só de olho na trena, né? Ninguém mexeu na trena, ninguém perguntou o que era, e eu fui deixando, né? Aí, no final, já era umas 11 horas, eu fiz uma brincadeira com as crianças, tá até a caixa aqui, ó. Era uma atividade de atenção coletiva, né? E estava relacionada com a chuva, enfim, foi uma brincadeira que eu fiz com eles. E estava todo mundo brincando, e esse menino, ele saiu da brincadeira e começou a mexer com a trena. E aí eu pedi para a professora que trabalha comigo, né, a professora auxiliar, pedi para ela ir batendo fotos, né, porque eu estava lá brincando com o grupo, né, e ele ali saiu e começou a mexer com a trena. Então ele começou de forma bem tímida aqui, né, medindo. Depois eu volto para essa foto aqui, que eu coloquei ela fora de ordem. Deixa eu sei que quando eu fiz o negócio que eu pensei aqui, mas deixa eu... Oh, meu Deus, cadê o resto das fotos? Queria continuar a história, acho que eu vou continuar depois, então. Quando a gente faz o slide, a gente pensa uma coisa e vai falar outra, né? Mas enfim, eu vou contar então essa cena aqui, depois eu volto, tá? Eu achei que eu tinha feito na sequência. Então ficou a trena ali, no momento dessa atividade de atenção coletiva. Esse menino pegou a trena, começou a medir, depois outras crianças se aproximaram e travaram um diálogo que eu gravei, tá? E aí eu vou apresentar depois. Mas aqui está rolando uma espécie de investigação com aquele objeto, né? Mas aí depois a gente vai voltar. Então vamos continuar. Depois dessa ideia, né, das estratégias de conhecimento, ele vai entrar aí no conceito de educação ativa com o Dewey, onde ele vai trazer, né, a força do modelo indagatório, né? Então ele vai dizer que a experiência ela acontece na interação do organismo com o ambiente. Então convivendo com as coisas, com as outras crianças que a experiência vai acontecer, tá?
E a pesquisa, ela vai ser um método para a resolução de problemas em que o processo de investigação nasce da experiência, de um estado de incerteza e de dificuldade. Então, é a dúvida, né? É aquele problema, é aquilo que incomoda, que vai gerar aí toda a pesquisa, né? E aí, mais algumas ideias de Dewey, né? Pensando aí nessas fases da indagação, nesse processo de dúvida gerada aí pelo trabalho de pesquisa, tá? Então, ele diz que existe uma coincidência entre fazer pesquisa e aprender. Vejam, existe uma coincidência. Então, sempre que a gente está pesquisando, que a gente está investigando algo, que a gente está manipulando ali um objeto, a gente está explorando e, coincidentemente, aprendendo, né? E o melhor modo de pensar é o pensamento reflexivo. É aquele pensamento que gera dúvida, mas será, né? É aquele pensamento provocativo. E aí o Dewey vai dizer que a indagação, ela tem 3 fases, né? Que é a identificação do problema, o 2, que são as operações de observação e experimentação, e 3, a fase final de verificação. Então, esses 3 pontos é importante a gente conhecer e a gente pensar dentro da nossa ação com as crianças, como que a gente contempla isso no nosso planejamento e na nossa prática, né? Até que ponto a gente está prestando atenção, identificando um problema, uma situação que as crianças podem trazer, né? Muitas vezes eu enquanto professor percebi o problema e vou provocar as crianças a pensar sobre, né? Como é o caso agora que eu estou trazendo para vocês, dessa questão da identidade que eu vou trabalhar com a minha turma. Então, eu identifico o problema, eu desenvolvo operações para que a criança observe, experimente, tenha contato com aquilo, com aquele conhecimento, pense sobre diversas óticas, né? Então, não é centrado só naquilo que o professor traz pronto, né? Ele tem que ouvir o professor, ouvir o que o livro diz, ouvir o que a internet traz, ouvir o que os outros colegas falam, o que os pais têm a dizer sobre aquilo. Então, é no rol de vários pontos de vista, várias opiniões, que a gente vai crescendo e desenvolvendo aí essa atitude investigativa. E aí a gente entra aí na fase final de verificação, né? Onde a gente vai chegando a algumas conclusões, aprendendo e gerando novas dúvidas, né? Quem já estudou, quem fez o curso da documentação pedagógica, a gente falou bastante aquele ciclo de investigação, né? Então é mais ou menos dentro dessa ideia também do Dewey, né? Mais ou menos dentro dessa ideia, né? Na verdade, se aproxima dessa ideia de Dewey também, pensando aí no ciclo de investigação. E aí, Dewey vai trazer a ideia do problem solving. Desculpem se a minha pronúncia tá esquisita, tá? Que é essa criação de contextos, tá? Então, como que a gente vai fazer com que a criança solucione problemas se a gente não cria contextos problematizadores? Se tudo que eu trago é só para a criança reproduzir, não é uma ação concreta que gera a pergunta, que gera a dúvida, tá? Então, você tem que criar contextos problematizadores nos quais as crianças encontram situações abertas. Então, aquilo ali está ali, é uma situação real para a criança ter contato, para que a criança possa pensar sobre aquilo, né? Entendido, e o problem solving, né, que ele vai chamar, entendido como processo cognitivo para analisar uma situação problemática e identificar soluções. Invoca fortemente o tema da criatividade, de seu significado na infância e das estratégias que vão favorecer aí todo o seu desenvolvimento. Então, aqui é a sequência daquelas fotos, tá? Então, aqui a gente estava brincando de chuva e as crianças pegaram caixas para ser a sombrinha. Era uma brincadeira que eu estava fazendo com eles. E aqui está o amigo,
Ó, ele já estava mexendo com a fita métrica, fita métrica não, com o metro, né? Com a trena, perdão. Ele já estava mexendo com a trena, e aí depois que eu fui vendo as fotos, eu fui identificando o tempo que ele estava ali interagindo com aquele objeto, né? Então ele estava em outro mundo, conectado ali com a experimentação do objeto. E aí nas fotos eu fui pegando, né, a cena dele interagindo e explorando aí alguns momentos que eu não tinha nem percebido, né? Então vejo, aqui tá todo mundo envolvido na brincadeira da chuva de papel e ele tá lá, ó, medindo, né? Super concentrado, como se ele estivesse ali num mundo à parte, tá? E aqui também outra imagem dele, né, subindo a trena, e eu tava lá fazendo outra coisa, né, brincando com as crianças e ele ali interagindo. E aí eu fiz aqui a sequência de fotos. Na hora que eu montei, eu pensei numa coisa, agora eu tô traduzindo outra, mas enfim. Vocês lembram da imagem que eu falei que depois, no final, outras crianças foram se aproximando dele, porque conforme a brincadeira aqui da chuva de papel foi terminando, ele continuou lá com a trena, né? E aí as crianças começaram a se aproximar dele e começaram a conversar sobre. E aí eu liguei o gravador e deixei gravando e fui. E aí agora que eu digitei aqui para vocês, né? Fiz a transcrição da conversa, né? Então eles foram falando ali entre eles, tá? Usa isso para construir. Daí outra falou: minha Dinda é arquiteta, ela tem. Aí a outra: minha mãe usa para medir o tamanho. Aí o outro menino: meu pai tem na caixa de ferramentas. Aí o outro: meu pai usa isso para construir os prédios. E aí tinha um que ficava assim: é para medir, ficava insistindo ali, né, que aquilo era para medir. Aí alguém falou, né, dá para medir a casa, a parede, tudo. E aí, não no final, porque são 2 minutos e meio que eu tenho de gravação, né? Eu só traduzi aqui o começo da conversa deles, e aí um vai dizer que era uma fita métrica. Essa ferramenta é fita métrica. Então, olha como as crianças, entre elas, vão desenvolvendo o raciocínio sobre o objeto, né? Então, desde para que serve, qual é o nome disso, onde eu posso encontrar isso, em que contextos isso é usado, né? Então, saiu ali, né, que é para construir, e aí o outro puxou que a Dinda é arquiteta, tem na caixa de ferramenta. Então, as crianças foram trazendo o quê? O seu repertório, né? O que eles já tiveram de vivências com aquele objeto, que eles já observaram, né? Então, olha quanto conhecimento as crianças já trouxeram, né, sobre esse objeto. E eu poderia ter chegado de manhã, ter pego o objeto e dito: isso aqui é uma trena, serve para isso, isso e isso, e a professora vai usar a trena para isso, isso e isso, né? Então, percebem a diferença de quando a gente cria um contexto investigativo? E no início da manhã, sempre tem um momento optativo, né? E aí, por isso que eu trouxe e já coloquei a trena assim, num lugar visível ao alcance deles. E eu estava esperando, ansiosa pelo momento da interação das crianças com esse objeto, né? Para ver o que ia acontecer. E demorou, né? A gente começa às 8. Isso tudo aconteceu, começou às 11, né? Que o menino começou a manipular a trena. E essa conversa aqui foi acontecer lá pelas 11h30, né? Então, talvez eles passaram a manhã olhando para aquilo, pensando sobre aquilo, ou talvez eles nem perceberam que tinha aquele objeto ali. Precisou o menino pegar, né, e chamar a atenção dos outros para, né? E aí, claro, depois a gente encerrou, e o meu objetivo era dar continuidade, mas essa semana tudo parou, mas quando a gente voltar a gente vai continuar falando sobre, né? E aí eu conto para vocês na próxima aí, os próximos capítulos dessa conversa, dessa investigação, né? Outra coisa importante, a gente
a trena aqui, eu trouxe, né, esse objeto para estar ilustrando, ele faz parte aí de um problema que eu identifiquei, não digo um problema, né? Estou usando ali as palavras de Dewey, mas de uma situação que eu observei, que eu acho que é importante estar investindo com essas crianças e que também faz parte aí do nosso currículo, né? Que é o campo de experiência, o eu e o outro, o nós. E olha quanto conceito, né? Olha quanto conhecimento está envolvido, quantos outros campos de experiência a gente vai estar envolvendo aí com uma investigação, né? Que tem o corpo aí como ponto de partida, tá? Mas para eu entender esse meu corpo, para eu tomar consciência, né, desse meu corpo, representar esse meu corpo, enfim, respeitar, entender os limites, tarará, eu preciso passar por muita coisa, né? Então, por isso que a gente diz que os campos de experiência eles não acontecem sozinhos, né? Existe aí o intercampus, né? E a trena eu vou usar para medir as crianças, tá? Na verdade, esse um dos meus objetivos com a trena também. Não só esse, né? E aí eu já vi que as crianças estão levando aí a trena para outros campos que aí a gente, por isso que eu registrei, para poder aproveitar em outros momentos, né? Trazer e ampliar essas ideias, tá? Mas aí dando sequência, né? Então, a última parte aqui deixa eu ver se a última parte essa né? Esse capítulo é curtinho, mas super complexo, né? Ele vai entrar nessa ideia da criatividade e do processo de aprendizagem, que é a ligação dessa ação, dessa projetazione, desse trabalho por projetos, desse trabalho de criar contextos problematizadores, que instiga as crianças, né? Que não traz tudo pronto apenas para as crianças reproduzirem, e que vai ter a criatividade como um pilar muito importante, né? Um pilar de destaque. Então, ele vai dizer que a mente criativa, ele vai trazer, né, a ideia da mente criativa como capacidade de abordar a solução de problemas. Então, quanto mais criativa eu sou, mais eu consigo resolver, né, trazer soluções para o meu entorno. E muitas vezes essa criatividade, ela não é explorada dentro da escola. Muitas vezes a escola não dá espaço, né, para a criatividade das crianças, para prestar atenção nessa ação criativa das crianças. E quando a gente começa a prestar atenção na ação criativa das crianças, a gente passa a aprender muito com elas, né, e a enxergar toda a sua potência, né? E aí depois ele vai trazer, né, que a criatividade ela é uma estratégia transversal e metacognitiva. Então, não é algo que está ligado apenas, ele vai dizer aqui no texto, né, ao contexto das artes, né, ou do estudo da cultura. A criatividade ela está em todas as áreas, né? Então, e agora a gente na educação infantil, né, a gente vai fazer essa leitura dentro de todos os campos de experiência, né? Então, a criatividade ela tem que ser explorada e abordada dentro de todos os campos de experiência, porque ela é uma estratégia transversal e metacognitiva. E a criatividade, ela é essa capacidade que nós temos de produzir algo novo, né? Uma capacidade humana, né, de criar. Então, se hoje a gente está aqui conectados, né, pelo computador, através da internet, né, numa videochamada, né, porque houve uma necessidade, houve alguém que criou tudo isso, criou o computador, criou a internet. Se hoje a gente está sentado numa cadeira, é porque teve alguém que criou uma cadeira. Então, tudo que compõe a nossa vida, né, o nosso conforto, o conforto do ser humano, ele vem dessa necessidade de sobreviver e dessa capacidade de criar. E aí, eu não sei por quê, em que ponto a escola deixou a criatividade de lado e adotou
o modelo, a reprodução, né, como principal eixo aí do seu processo educativo, né? Não sei em que ponto a gente acabou se perdendo nisso, né? Principalmente na educação infantil. E isso ainda é forte. Eu sei que tem redes que já estão bem além, né? E se a gente consegue colocar em prática um pouquinho, né, do que propõem as nossas diretrizes nacionais para a educação infantil, um pouquinho da lógica aí da BNCC, a gente consegue se afastar desse campo da reprodução. Mas ele ainda é muito forte. Eu vejo, como agora eu tenho trabalhado bastante com o Instagram, e eu sigo muita coisa relacionada à educação infantil, a força que tem, né, as atividades, né, aquela coisa do todo mundo fazer tudo igual, isso ainda é muito forte, né, e as pessoas ainda acabam compartilhando e curtindo e salvando, né, esse tipo de coisa pronta, né, achando bonitinho, legalzinho, né, que fofo, tarará, tarará. E até que ponto todo esse trabalho voltado aí para o estereótipo, para a data comemorativa, né, para o xerox, para a reprodução, para o trabalho com folhas, né, até com apostilas, né, até que ponto tudo isso está favorecendo aí a criatividade, a ação de produzir algo novo por essas crianças, né? Que oportunidade a gente está dando para a produção do novo, para a criação, para pensar sobre outras possibilidades e outros pontos de vista. Então, quando a gente vai planejar, a gente tem que estar pensando sempre nisso, assim, né? Eu vou estar dando espaço para a criança criar, né? O que a criança vai estar criando a partir disso? O que ela vai estar pensando a partir disso? Então, se eu faço essa pergunta e eu vejo que a criança só está reproduzindo algo, né, então eu preciso mudar a minha estratégia, né, repensar essa ação. Tá? Aqui é uma fala do Malaguzzi, se eu não me engano. A criatividade é inerente a todo o processo de pensamento, né? Então tá ali, né? E, portanto, é algo que não se ensina, mas é necessário um adulto para consolidá-la. Então, se a gente não tem espaço para criar, a gente não vai criar. Né? Se a gente só tem espaço para reproduzir, a gente vai crescer entendendo que a reprodução que é certa, a cópia é certa, né? Eu copio e colo. Não que aquela frase, né? Nada, tudo, como que é? Nada se cria, tudo se copia, né? É claro que a gente pode se inspirar no outro, na ação do outro, né? Mas isso não é o ponto principal da ação educativa. O ponto principal da ação educativa é um adulto que consolide a criação, né? Que consolide a criatividade, que consolide a ação genuína do ser humano, né? A capacidade que nós temos de criar, de produzir coisas novas, né? De ir além. E a criatividade é uma intuição. Aqui é outro autor, deixa eu ver aqui, é a própria, deixa eu ver, acho que é a Carla Rinaldi que traz essa ideia. A criatividade é uma intuição que se acende para além da consciência, mas se não for acompanhada pelo conhecimento, pela competência e pelo esforço, torna-se uma mera centelha sem êxito. Então, para que a minha ideia, né, se concretize, para que ganhe corpo, para que ganhe forma, ter um adulto, né, apoiando aquela ideia, aquela criação é fundamental, né? Ou às vezes até as crianças entre elas se apoiando, valorizando o que o outro cria. E ela só vai valorizar o que o outro cria se ela é valorizada também, né? Então, aquilo que a gente falou no começo ali sobre a relação, né? E a relação, ela ensina muito e ensina o tempo todo. Então, dependendo da relação que eu estou estabelecendo com o conhecimento, né, a criança ela vai aprendendo também
com a minha forma de agir, né? Então, se a gente valoriza o novo, a criação, a criança também aprende a valorizar isso e a olhar com respeito à criação do outro, tá? E aí aqui eu trouxe essa foto, até também já coloquei lá no Instagram. É uma caixa de objetos não estruturados que eu tenho na sala. E aí o menino veio com esse rolinho de plástico ali, que é esses de fio, né, de barbante, sim. E aí não tinha barbante nele, né, tava só o rolo. E aí ele veio assim, prof, eu quero criar um carrinho com isso. Aí eu falei, ah, que legal, pode fazer. Daí ele assim, mas eu preciso de uma corda, amarrar uma corda. Você me ajuda? E aí eu peguei um barbante, né? Falei, pode ser essa? Pode. Aí, aonde você quer amarrar? E aí a gente foi, né? Fui apoiando ali a ideia dele. Aí foi interessante que eu amarrei a cordinha no rolo, né? Dei um nó simples ali. E ele puxou, só que o rolo não rolou. Ele só deslizou, entende? Mas ele queria que aquelas rodinhas girassem. E aí veio outro amigo e falou: olha, eu tenho uma ideia, né? Então veja, uma criança que trouxe uma ideia, né? Um adulto que apoiou aquela ideia, e aí já outros vieram para. E aí a gente tinha um problema ali, porque ele não conseguiu executar a ideia da forma com que ele tinha pensado. E aí veio o amigo e falou que se enrolasse todo o fio no rolo e puxasse a cordinha, aí o rolo ia girar. E aí realmente, né? Mas foi uma hipótese, e aí a gente testou, e depois esse aqui é um brinquedo disputadíssimo que a gente tem lá na sala, e foi um brinquedo criado pelas crianças, né? Não fui eu que, gente, isso aqui dá para criar isso ou aquilo, né? Surgiu da iniciativa, né? E da ação deles manipulando os objetos, né? Mas para que isso surja, para que isso aconteça, para que a criação aconteça, a criança precisa ter espaço para isso, material, tempo, né? E aí o brincar heurístico, que foi o curso de fevereiro, né? A gente explorou bastante essa ideia, né? Eu apertei aqui. Essa ideia da manipulação dos materiais, né, e que favorecem a brincação, a criação, favorecem a criação, né. Então, o processo de aprendizagem, ele vai se qualificar como um processo criativo. Então, quando eu estou criando, eu também estou aprendendo, né. E a criatividade, ela é essa capacidade de construir, a criatividade é a capacidade de construir entre pensamentos e objetos, novas conexões que trazem inovação e mudança, utilizando elementos conhecidos para criar interpretações. É uma fala da Carla Rinaldi. Então, vejam, eu preciso da materialidade, né? Eu preciso manipular diferentes objetos, eu preciso de tempo para criar. Por isso que as atividades optativas, elas são fundamentais e elas precisam ter um espaço significativo dentro do meu planejamento. Por que a gente não... por que eu bato tanto nessa tecla? Né? Porque se a gente for analisar um cotidiano, né, um dia com as crianças, né, na educação infantil, a gente vai ver que as atividades de atenção coletiva ou conduzidas, principalmente, né, as atividades conduzidas, acabam prevalecendo. Então, as crianças, elas estão sempre sendo conduzidas pelo adulto. E aí elas não têm esse espaço para criar, tá? Então, ponderar. Quem assistiu a nossa live de fevereiro, que foi sobre o grupo de estudos, né? Eu falei um pouco sobre isso também. Aí pode estar retomando a gravação lá para... Né, porque lá eu falei mais sobre essa questão, né? Eu trouxe esse desenho de um planejamento que eu acho que é fundamental a gente exercitar. A gente não precisa fazer todos os dias, mas de vez em quando, né? Tá desenhando a nossa intencionalidade e tá analisando até que ponto
se existe um equilíbrio, né, entre as atividades conduzidas de atenção pessoal, de atenção coletiva e as atividades optativas. Porque para a criança criar, ela precisa de tempo, de espaço e de materiais, né? Sem isso, ela não vai conseguir agir, tá? E aí, para finalizar, acho que esse é o último até. Qual que é o nosso papel, né, para ativar esses contextos criativos? Então, o nosso papel é fundamental, né? É a gente que planeja, que organiza, que prepara, que pensa, que observa, que está atento, que está aberto para o imprevisto, que está ligado ali na hora que tem que, opa, isso aqui é interessante, eu preciso gravar. Por exemplo, a imagem ali do menino com a crena, né? Eu poderia, se fosse, né, em outros tempos, né, tempos antigos, primórdios, né, talvez eu teria dito não, agora não é para brincar com isso, agora tá todo mundo fazendo outra coisa, né, que a gente tava brincando lá, era a brincadeira da chuva. Mas a gente já tem uma concepção diferente, né, que as crianças não precisam fazer tudo junto ao mesmo tempo. Até porque, vejam, a riqueza daquela ação dele, né? Então, é a gente enxergar que o professor não precisa estar no centro o tempo todo, né? Eu não preciso do exclusivismo, tá? Então, algumas crianças estavam brincando ali comigo, né? Mas ele estava explorando a trena e depois eu fui observando as outras imagens, por isso que é legal, nem sempre a gente consegue fotografar, né? E aí, quando você não tem... Eu tenho uma professora auxiliar porque tem 2 crianças com autismo na turma, né? Então ela me apoia aí nesse sentido. Mas às vezes a gente está sozinho, né? E a gente nem sempre consegue registrar tudo. Mas você pode estar chamando, né, uma coordenadora pedagógica da sua unidade, enfim, outras pessoas que podem estar ali te apoiando e registrando, né, alguns momentos que são tão significativos, tá? E às vezes até a criança, né? Hoje eles sabem mexer aí no celular melhor que a gente, né? E às vezes, né, algum pode ali te ajudar a fotografar e registrar esses momentos também, tá? Mas esse é o nosso papel, né? Ativar contextos criativos. E aí, para fechar, eu trago aqui a última citação do texto, que vai dizer, né, que hipóteses e evidências da maneira de proceder das crianças necessitam do amparo da imaginação e do acompanhamento. Então, por isso que a gente está ali, né? Então, o momento optativo não é momento das crianças estarem brincando e eu estar organizando o armário, das crianças estarem brincando, eu estar mexendo no meu caderno de planejamento. Momento optativo é onde as maravilhas acontecem, né? Onde a gente consegue observar o conhecimento das crianças, é onde a gente consegue observar as hipóteses que elas estão levantando na manipulação ali dos objetos. Então, são momentos fundamentais de observação, de acompanhamento. Eu preciso acompanhar esses momentos, não interferindo, né, ou me colocando ali, enfim. Você tem que analisar, né, ter o bom senso. Às vezes eles te chamam para participar, às vezes eles te chamam para pedir ajuda, né? Às vezes você percebe ali a necessidade de uma intervenção, de uma mediação, mas eu preciso estar presente, né? A minha presença nos momentos optativos é fundamental e acompanhando, amparando, observando e registrando, né? Registrando ali o que eles falam. Em particular, no processo de imaginação, as analogias, as metáforas, as visualizações e as múltiplas associações vão adquirir aí toda a força e todo o valor, né? Então, é quando a criança está criando, né, que ela vai trazer à tona, né, todo o seu conhecimento, que ela vai... Acho que nesse exemplo do carrinho aqui que eu trouxe, a gente consegue
visualizar, né, essa frase, né? Olha, as associações, ele queria que a roda girasse, né? Ele não queria só que deslizasse, né? Então, como a gente vai fazer para isso acontecer, né? Então, e aí veio o outro apoiar aquela ideia, aquele processo criativo da criança, né? Então, e as crianças, elas estão fazendo isso o tempo todo, né? Quando elas estão brincando com o Lego, quando elas estão brincando com os materiais não estruturados, ou os bebês com o cesto dos tesouros, né? Com as bandejas de experimentação, enfim. Existem várias estratégias que vão qualificar esse processo criativo, né? O que as crianças precisam é de espaço para que isso se efetive na prática, né? Para que isso realmente ocorra, e ocorra de maneira significativa, tá? E ocorra dentro de um trabalho rigoroso e com intencionalidade, né? Não é um trabalho solto onde eles vão apenas eles vão criar e eu não vou nem enxergar o que eles estão criando, percebe? Né? Essa nossa presença é fundamental dentro desse processo criativo. Né? Ele vai dizer aqui no texto, né, que a criação ela se assemelha e é um trabalho de cientista, né? Está tanto no campo da natureza não científica quanto no campo da natureza científica. E a criança ela está explorando isso o tempo todo, né? E aí vai do nosso olhar, do espaço que a gente dá para que isso se efetive, se amplie, né? E a criança gere conhecimentos, vai estabelecendo relações e vai ampliando aí toda a sua aprendizagem. Então, gente, o que eu tinha aí para compartilhar com vocês, né, dessa primeira parte do livro, era isso. Eu gostaria que vocês falassem, perguntassem, dessem aí suas opiniões. Pessoal que está vindo aí pela primeira vez no grupo também. O que vocês gostariam de ou tá perguntando ou tá compartilhando ou trazendo alguma experiência também para estar dividindo com a gente. Quem gostaria aí de falar? Vamos lá? Estão muito quietas. É grupo de estudo, gente. Eu sei que eu falo bastante, mas vai lá. Todo mundo envergonhado. Então, tímidos. Vamos lá, Josi. Me ajuda, Josi. Fala, amor. Tá. É tão bom te ouvir, mas nossa, é muito bom. Mata saudades. Quando tu falou ali, né, que o campo da reprodução ainda é muito forte e a gente vê realmente que ele é muito forte e ele está tão impregnado que é difícil a pessoa se desfazer dele, deixar de lado, né? Porque é mais fácil, é mais fácil trabalhar controlando, trabalhar por conteúdos, trabalhar por listas de atividades. Eu acho que é mais fácil. E esse jeito desacostumado que tu tá mostrando, ele é mais complexo, ele dá mais trabalho, ele precisa de estudos, né? Porque muita gente, eu acredito que procura as formações, a tua formação, para buscar o como fazer. Né? Como eu vou trabalhar com documentação pedagógica, com mini histórias, mas para ter o como, precisa saber por que eu vou trabalhar. Né? Ter o entendimento das concepções de infância, de criança, de professor, de prática pedagógica, e tudo isso é muito complexo e tudo isso gera muito trabalho. Então, é lindo ver uma proposta a partir de uma abordagem italiana, porém é muito complexo, é muito trabalhoso. E aí a gente se frustra no dia a dia quando a gente percebe a potencialidade das crianças, das práticas cotidianas, né, desde o momento que a criança entra até o momento que ela
porque ele não enxerga a potência, ele não consegue perceber isso, ele não consegue perceber o processo, né? Então, todos os anos a gente acaba recebendo professores novos que acabaram de sair da formação inicial e que chegam com vontade, mas que vêm com essas marcas, com esses ranços, né? Então, o projeto se faz desse jeito, o planejamento se faz desse jeito, e aí o professor chega na unidade e ele quer fazer daquele jeito, e a gente desconstruir e ressignificar o que ele sabe é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, nós estamos no meio de março e, às vezes, a gente não consegue ainda, não conseguiu ainda fazer com que o professor entenda a potência da criança e entenda a complexidade do fazer docente. Então, eu te ouvindo, assim, é muito bom porque faz a gente perceber que é esse o caminho, né? Não tem como retroceder. Apesar de que nós estamos vivendo um momento atípico de pandemia e atendimento híbrido, que a gente tem que estar sempre relembrando com as crianças o que elas fizeram há 15 dias atrás, mas isso é muito bom relembrar com elas, né? Mas muitas vezes daí o professor está se perdendo nessas memórias de 15 dias atrás e aí as coisas não estão acontecendo, né? Infelizmente. Este livro, eu penso que ele é muito provocativo, né? Eu entrei com vocês agora, assim, né, no estudo, mas eu percebo o quão complexo também é de entendimento dele por conta dos conceitos, né? Então a gente precisa entender esses conceitos para a gente poder trabalhar com honestidade junto com as crianças. É só isso que eu queria falar. Ai, Josi, obrigada, bom te ouvir. Obrigada aí pela colaboração, fico até emocionada, assim, de ouvir tudo isso.